Olá, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje a gente vai estar vendo a revisão número 3. Nessa revisão nós vamos estar estudando algumas questões envolvendo área. Vamos estar vendo também sobre o valor posicional dos números. Vamos estar estudando também sobre a localização de números naturais na reta numérica e, para finalizar, a decomposição de números naturais. Então vamos começar aí com área, né? Então, a gente vai estar revisando aí as principais fórmulas e modos, né, métodos de estar resolvendo questões que vai cobrar de você o cálculo da área. Tá? E a gente vai estar vendo das principais figuras, né, que é o quadrado, o retângulo, o triângulo e a circunferência também. Então vamos estar vendo aqui agora o quadrado e o retângulo. Esses dois aqui é bem simples. Vamos começar aí com o quadrado. Quando a figura for um quadrado, normalmente vai fornecer para você apenas um valor. Né? Por que um valor? Porque o quadrado tem todos os lados com a mesma medida. Então não há necessidade de repetir o 2, né, outras vezes. Tá? Isso você já deve saber. Quadrado, todos os lados com a mesma medida. Tá? Então, para me calcular a área dele, né, eu posso fazer aqui, ó, 2 vezes 2. Né? Eu posso resolver também pelo método da potenciação, 2 ao quadrado. Ambos os resultados aqui vai ser 4. Então, nesse caso aqui, né, a área dessa figura vai ser 4 centímetros quadrados. Tá? Muito simples. Agora o retângulo. O retângulo, como as dimensões dele, né, são diferentes, então vai aparecer para você aqui as duas medidas. Né? Ou o enunciado, né, vai te fornecer pistas para você descobrir esses valores. Mas no nosso caso aqui já tem os valores, né, que é 2 e 3. Tá? Então a área dele vai ser o produto, né, de 2 por 3, que é igual a 6 centímetros quadrados. Tá? Então é isso. É muito importante que você não confunda a área com perímetro. Tá? Então, estude o que é perímetro, que isso fique bem claro para você. Estude a área também, que isso fique bem claro para você. Tá? Então, o perímetro é só o contorno da figura. A área é toda a região que essa figura ocupa. Tá bom? Então, tá aí. Quadrado, né, você vai pegar a medida que for fornecido e elevar ao quadrado ou multiplicar por ele mesmo. E o retângulo é a multiplicação aqui das duas dimensões, né, largura e comprimento. Então, 2 por 3, 6 centímetros quadrados. Vamos ver agora a fórmula, né, de cálculo da área do triângulo e da circunferência. Tá? Aqui a gente tem um triângulo, a altura dele aqui é 3 centímetros e a base aqui mede 4 centímetros. Aí a gente usa a fórmula, né, do base vezes a altura dividido por 2. Então, a área vai ser igual, base aqui ó, pode ser 4, né? Altura ali pode ser 3, dividido por 2. Né? Então, 4 vezes 3, a gente vai ter aí 12. 12 dividido por 2 igual a 6. 6 centímetros quadrados. Tá? Muito simples, né? Basta utilizar a fórmula que você chegue ao resultado correto. Vamos agora para o cálculo da área da circunferência. Então, para você efetuar esse cálculo, você precisa saber quem é o raio da figura, né? Qual a medida do raio da circunferência. Então, aqui já está fornecido, ó, o raio é 2 centímetros. Tá? Aí a gente vai utilizar a fórmula, né? Área igual a π vezes raio ao quadrado. Esse R aqui é esse valor do raio, elevado ao quadrado. Só lembrando aí, né, que o π é igual
3,14. Então a gente vai usar 3,14, substituir esse valor de π. Então a área é igual a 3,14 vezes o valor do raio, né, que no caso aqui é 2, ao quadrado. Tá? Então, a área será igual a 3,14 vezes, o resultado aqui, né, da potência é 4. Então, vamos continuar aqui o cálculo. 3,14 vezes 4, vamos ver o que vai dar. Tá? Então, 4 vezes 4, teremos 16, leva 1. 4 vezes 1 dá 4, com mais 1 dá 5. 4 vezes 3, teremos 12. Tá? Nesse caso que eu já coloquei a vírgula, né? Mas você deve conferir quantas casas decimais a multiplicação envolveu. Então, 4 ele não tem nenhuma casa decimal. O 3,14 tem 2 casas decimais. Tá? Casas decimal são números após a vírgula, ok? Então, como o total aqui é 2, então no resultado, 2 também. Tá? Portanto, 12,56 centímetros quadrados. Tá? Então, essa é a área da circunferência, dessa nossa circunferência aqui, né, com o raio igual a 2 centímetros. Considerando cada quadradinho como uma unidade de área, determine a área da região sombreada na seguinte figura. Então, para a gente estar calculando a área dessa figura. Tá? Então, a gente pode ver que ela é formada aí por triângulos, né, e por um quadradinho. É para a gente usar como medida esse quadradinho, tá? A gente pode ver que está numa malha quadriculada aqui. Então, quantos quadradinhos tem no triângulo, quantos quadradinhos, né, tem aqui. Nesse caso aqui, a gente já tem que aqui é uma unidade, né, nesse quadradinho que está aqui no centro. Já é um. Vamos calcular agora dos triângulos. Vamos usar a fórmula, né? Base vezes a altura dividido por 2. Então, olha só. Vamos pegar um triângulo aqui, né? Para a gente estar calculando. A base dele aqui, a gente vê que tem 3, né? 3 segmentos aqui, né, de quadradinhos. Vamos por 3. E a altura dele é igual a 2. Então, base vezes a altura dividido por 2. 3 vezes 2, teremos 6. E dividido por 2 será igual a 3. 3 centímetros quadrados. Agora ficou fácil resolver. Né? Então, como todos os triângulos aqui são iguais, né? A gente pode observar que eles são iguais. Então, a área de cada um vai ser igual a 3. Tá? Então, ó, 3 mais 3 dá 6, com mais 1 dá 7, com mais 3 dá 10, com mais 3 dá 13. Portanto, a área total da figura será de 13 centímetros quadrados. Tá? Muito simples. Né? Então, para resolver essa questão, você precisa apenas conhecer aqui, ó, a fórmula do cálculo da área do triângulo. Tá? Vamos ver agora o valor posicional dos números. Para isso, a gente vai estar utilizando aqui a ilustração desse ábaco, o ábaco aberto, aqui nesse caso, e a gente vai estar formando alguns números aqui. Né? Vamos lá. Você poderia me dizer que número que está formado aqui nesse ábaco? Pensa um pouco aí. Então, vamos formar o número que está representado aqui. Então, na primeira varetinha aqui está os números, né,
na posição aí das unidades. Tá na casa das unidades. Então são três risquinhos. Então, em unidades, 3. Em dezenas, a gente tem 2. 2. Em centenas, a gente tem aqui, ó, 4. Né? E unidades de milhar, a gente tem 1. Portanto, o número que está formado aqui nesse ábaco é o 1423. Muito fácil, né? Vamos ver agora mais um exemplo. Então, tente determinar aí que número que está mostrando aqui nesse ábaco. Vamos lá? Então, nas unidades, 4. Né? Nas dezenas, 3. Nas centenas, 0. Ó, não tem nada. Então, é 0. Unidade de milhar, 3. Né? Portanto, 3.034 é o valor que o ábaco aqui está mostrando. Tá? Vamos ver agora a localização de números naturais na reta numérica. Tá? Então, aqui está a reta numérica. Né? No centro aqui dessa reta numérica vai ter o número 0. Nessa reta aqui é dos números inteiros. Então, do lado direito vai estar os números positivos, 1, 2, 3, 4, 5. Os números negativos vai ficar do lado esquerdo da reta. Tá? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e menos 5. Tá? Portanto, positivos aqui lado direito, negativos lado esquerdo. Tá? E quanto mais à direita estiver o número, né, maior será ele. Por exemplo, quem é maior? Menos 1 ou menos 3? Maior. Quem é maior? Então, quem está mais à direita. Quem está mais à direita aqui é o menos 1. Então, menos 1 é maior que menos 3. Ok? Quem é maior? Menos 4 ou 3? Quem está mais à direita? É o 3, claro. Então, 3 é maior que menos 4. Tá? Qualquer número positivo é maior que qualquer número negativo. Tudo bem? E a reta numérica, né, nas questões que a gente vai resolver, sempre vai ter um padrão. Tá? Então, a gente vê aqui que o padrão dos números é seguindo de 1 em 1. Então, ó, 0 mais 1, 1. Mais 1, 2. Mais 1, 3. Mais 1, 4. Então, esse é o padrão da reta numérica. Tá? É muito importante a gente observar, identificar qual é esse padrão, tá? Que a reta está adotando. Vamos lá. Vamos determinar qual o valor de A aqui nessa reta numérica. Tá? Então, aqui no início tem 0, no final tem 50. Quem seriam esses números que estariam aqui no meio? Tá? Então, de um número para outro vai haver um mesmo padrão, uma mesma proporção. Tá? Então, a gente tem que dividir isso daqui em quantidades iguais. Tá? Não posso aumentar de 0 para o próximo número aqui, colocar 30, depois aumentar 20, depois aumentar 10. Não pode isso não. É a mesma quantidade, igual aqui, não estava aumentando de 1 em 1 nessa reta aqui. Então aqui também vai estar aumentando de uma determinada quantidade, mas tem que ser o mesmo valor. Se a gente contasse de 10 em 10, será que daria certo? Então saiu aqui do zero. 10, 20, 30, 40, 50. Deu certo. Então, o padrão dessa reta aqui é contar de 10 em 10. Então, 10, 20, 30 e 40. Tá? O que não pode acontecer é você colocar aqui, por exemplo, 30, depois põe 40. Então, quer dizer que aumentou 30 primeiro, depois aumentou só 10. Isso não pode acontecer, não. Tá? O valor de A aqui é igual a 30. Tá? É o valor que a gente estava procurando. Ok? Vamos ver mais um exemplo? Então, qual é o padrão dessa reta, né, primeiramente? E qual é o valor que está mostrando aqui
né, na letra A. Então vamos ver. Se a gente contar de 10 em 10 de novo, será que vai dar certo? 10, 20, 30, 40. Então, não deu. Né? Porque no final aqui tem 60, né? Então não é 40. Portanto, não é de 10 em 10. Será de 20 em 20? Vamos ver. Então saiu de 0. 20 mais 20, 40, mais 20, 60, mais 20, 80. Também não é de 20 em 20. Não é de 10 em 10, não é de 20 em 20. Será de 15 em 15? Vamos ver. 0, 15, mais 15, 30, mais 15, 45, mais 15, 60. Tá? Então deu certo. O padrão aqui é contar de 15 em 15. Portanto, o valor de A aqui, ó, é igual ao 45. Tá? O valor de A é igual a 45. Vamos prosseguir. Decomposição de números naturais. Como fazer essa decomposição corretamente? Né? Vamos começar aqui com o 45. O 4 está na posição das dezenas. Então, o valor de 4 é igual a 40. O 5 está na posição das unidades. Então, o valor dele é somente 5. Portanto, a decomposição dele ficaria 40 mais 5. Ok? 123, ó. O 1 está na posição das... Está na casa das centenas. Então, o valor dele é 100. O 2 está na posição das dezenas. Então, o valor dele é 20. E o 3 está na posição das unidades. Então, o valor dele é somente 3. Portanto, a decomposição vai ficar 100 mais 20 mais 3. Tá? 503. O 5 está na posição das centenas. Portanto, seu valor é 500. O 3 está na posição das unidades. Então, o valor dele é só 3. E o 0? O 0 a gente não põe. Né? O 0 está na posição das dezenas. Então, 0 dezenas. Não vai ter diferença nenhuma. Portanto, a decomposição ficaria 500 mais 3. 1020. Então, olha só. O 1 está na posição das unidades de milhar. Né? Então, portanto, ele vale 1000. O 0 aqui, posição das centenas. Tá? Não vamos colocar. O 2 está na posição das dezenas, vale 20. E outro 0 aqui, não, também a gente não coloca. Portanto, somente 1000 mais 20. Ok? O número 5023 pode ser escrito como uma decomposição. Vamos lá. O 5 está na posição das unidades de milhar. Né? Então, 5.000. O 0 aqui a gente não põe. O 2 está na posição das dezenas. Né? Então, 20. E o 3 está na posição das unidades. Então, somente 3. Então, 5.000 mais 20 mais 3. Corresponde aí à letra D. Tá? Todas as outras aí estão incorretas. Ok? Então, é apenas esses exemplos, tá? Pratique com eles, resolva as atividades e bons estudos.